Olá, pessoal. Bom dia para quem está chegando agora. Vamos continuar, então, agora com mais palestras. Lembrando vocês que quem quiser fazer pergunta para os palestrantes, tem a função Q&A aí na barra de ferramentas do Zoom, bem aí na parte de baixo de vocês, tá? Aí depois, no final da palestra, a gente passa a pergunta para o palestrante. Agora vou chamar, então, o professor doutor Michel Garey, para a palestra agora das 10h30 da manhã. Michel Garey é atualmente professor adjunto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, responsável pelo Laboratório de Ecologia de Metacomunidades e coordenador do programa de pós-graduação em Biodiversidade Neotropical na mesma universidade. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas, mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Biologia Animal pela Unesp de São José do Rio Preto, onde ele também fez o seu pós-doutorado no Departamento de Zoologia e Botânica. O Michel possui particular interesse em áreas como metacomunidades, processos geradores e mantenedores dos processos espaciais de diversidade e avaliação de impactos antrópicos sobre as comunidades de anuros. Michel, nós todos agradecemos imensamente sua participação e assim que você quiser, pode começar. Só desabilita... Isso, habilita o microfone. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, da professora Denise, eu participo desde quando era uma disciplina lá em 2013, e estar participando agora desse workshop com essa proporção, para mim é uma honra, estou muito feliz, em saber que a professora ainda acha que eu tenho coisas interessantes a acrescentar, então para mim é uma honra poder participar em meio a tantas pessoas aí que eu admiro, no meio acadêmico. E então, a minha palestra, que eu vou falar aqui hoje para vocês, é sobre a dependência da escala espacial dos padrões de diversidade. Eu alterei um pouquinho o título do que estava previsto inicialmente para ficar mais fidedigno do que eu vou falar aqui. Bom, eu vou seguir aqui uma lógica, de falar primeiro aqui de alguns conceitos chaves a respeito do que eu vou estar apresentando aqui. Depois eu falo das propriedades da escala. Vou linkar isso com a ecologia, a teoria ecológica de metacomunidades, que insere explicitamente o efeito da escala dentro desse arcabouço teórico, e depois vou falar de alguns padrões através de escalas espaciais de alguns estudos que a gente tem desenvolvido aí nos últimos tempos. Bom, mas o que é escala espacial? Desculpa, o que é biodiversidade? O que é a diversidade? Bom, essa primeira pergunta já é mais difícil de a gente responder, e atualmente a gente tem que diversidade e biodiversidade são palavras que são usadas para expressar tantos significados que se tornaram, então, genéricas e superficiais, de modo que essas palavras ficam sem sentido se usadas individualmente ou sem um complemento. Hoje, nós sabemos que a biodiversidade então, ela é multidimensional e dependente da escala. E a gente pode avaliar ela em diferentes facetas, então, da biodiversidade. Algumas dessas facetas mensuradas diretamente, como a riqueza de espécies, a composição de espécies, a distribuição de abundância das espécies, e algumas dessas facetas medidas indiretamente através de um ou mais índices combinando aí atributos de riqueza, composição, equitabilidade, como de atributos funcionais, história evolutiva, então como a diversidade funcional, diversidade taxonômica e a diversidade filogenética. Cada um desses componentes pode ser influenciado de forma independente e interativa por fatores ecológicos, levando a mudança na biodiversidade que vão ser, então, dependentes da escala adotada. Bom, Michel, desculpa só te interromper uma coisinha. A sua apresentação não está aparecendo aqui. Acho que você já está apresentando? Já. Então, peraí, vamos lá. Tenta de novo aí no share screen. Tá aparecendo? Ainda não. Ué? Vai dar certo. Fica tranquilo. Aí, tá abrindo, peraí.
Aí. Ok. Isso, a gente estava te ouvindo normal, só não estava vendo a apresentação. Vou voltar aqui. Obrigado, desculpa. Então, né, como eu falei, a biodiversidade, né, cada um, né, desses componentes, eles podem ser medidos, né, individualmente ou levados em conjunto, e cada um deles vai ser influenciado de forma independente e interativa por fatores ecológicos, levando então a mudanças na biodiversidade dependentes da escala. Bom, é amplamente aceito pela comunidade científica o papel central que a escala desempenha na determinação, né, do resultado das observações em estudos empíricos. Essas, né, Michel, desculpa de novo. O modo como você está apresentando tá diferente. Está aparecendo o que você vê aí, não o que a gente deveria ver. Peraí. Ok. Desculpa. Tudo bem. Isso, vai lá, dá um F5 para ver. Não, acho que é dar um F5 mesmo. Calma aí, deixa eu descer. Aí, deixa eu ver. E agora? Você vê como eu vejo? Você vê a apresentação ou como eu estou vendo? Eu vejo como você vê, que tem o próximo slide, as anotações. Beleza. Tem que mudar a forma de apresentação que você coloca aí. Ou somente como projetar. Eu acho que é lá, quando você dá o F5 mesmo, eu acho que lá tem umas configuraçõezinhas, assim, falando o que você vai projetar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui também. Michel, faz o seguinte, ó, dá um F5 lá de novo na apresentação, para eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Aí, clica com o botão direito, e acho que vai ter uma opção Hide Presenter View. E agora? Mas a gente não está vendo sua apresentação. Você tem que compartilhar sua tela. Beleza. Vai lá, dá um F5 de novo. Ou vai no negocinho lá mesmo. De apresentar. Aí clica com o botão direito, de repente. Aí, perfeito. Obrigado. É isso. Vamos lá. Bom, é amplamente, então, aceito, né, que a escala espacial, né, ela vai desempenhar um papel importante na determinação das nossas observações, né, de estudos empíricos. Né? Essas observações são chamados atos, que o Hudson se referiu como teatro ecológico, né, e que são representados em várias escalas, né, de espaço e de tempo. Né? Para compreender esses atos, esses dramas, né, a gente deve ver, né, avaliar os padrões em escala apropriada. Então, a escala, né, age como pano de fundo em todo esses processos, nessas observações dos padrões que a gente tem. Né? E por que a escala, então, ela é importante? Né? A escala é importante pois ela vai influenciar diretamente nos padrões que a gente vai observar da biodiversidade. Né? Os padrões observados vão variar, então, em função da escala espacial adotada, em função da escala temporal, ou mesmo organizacional e taxonômica que a gente vai abordar, né, que a gente for considerar em nossos estudos. Dessa forma, é preciso a gente ter claro, né, qual é o efeito da escala e como ela pode influenciar a biodiversidade. E uma coisa importante, né, que a gente tem são evidências de que os padrões eles são dependentes da escala. As escalas, então, né, quando a gente muda a escala, os padrões de biodiversidade podem mudar. Então, um exemplo aqui de um estudo realizado em florestas no nordeste dos Estados Unidos, com 2 espécies de aves, onde os pesquisadores avaliaram, né, os padrões de concorrência de 2 espécies de aves, né, e eles verificaram
em escalas pequenas, né, do que chamaram de escala local, que são plots de 4 hectares, que a abundância dessas duas espécies de aves, né, o Least Flycatchers e o American Redstar, são inversamente proporcionais. Quando uma espécie era muito abundante, a outra espécie era pouco abundante. Né? Em alguns momentos, uma estava presente, a outra estava ausente. Contudo, quando a gente amplia a escala espacial e passa a considerar, então, plots de 1.000 hectares, né, a gente observa uma relação positiva entre essas duas espécies, onde um aumento na abundância de uma espécie está diretamente associado ao aumento da abundância da outra espécie. Né? Então, essa relação, né, inversa em escala inversamente associada em escala pequena e positivamente associada em escala regional, né, mostra para a gente as influências que a gente vai ter, então, né, da seleção de hábitat das espécies, né, sendo representadas aí, nesses padrões. Então, essa dependência da escala dos padrões de concorrência já foram encontrados para várias outras espécies. Então, aqui é um exemplo para a gente ver que como os padrões que a gente pode observar em campo são determinados, são influenciados aí pela escala espacial. Tem um camarão já, depois que a batata descongelar. Um problema, né, do padrão e da escala, né, é uma coisa, né, central da ecologia, né, unificando a biologia populacional, né, a parte de ecologia de ecossistemas e casando aí a ecologia básica e aplicada. Então, os desafios aplicados, né, requerem, né, uma abordagem, né, multiescalar, né, a consideração de variáveis, né, mensuração de variáveis padrões em múltiplas escalas de espaço, tempo e organização. Né? E a gente não tem, então, uma única escala natural na qual os fenômenos ecológicos devem ser estudados. Né? A gente precisa de variabilidade, né, nas escalas de espaço e tempo para poder ter uma melhor percepção, vamos dizer assim, pois os padrões são dependentes das escalas. E a escala, né, ela tem diferentes componentes, existem diferentes componentes da escala, mas um dos dois mais importantes, né, que a gente tem aí é o grão e a extensão. Então, a gente precisa ter bem claro a diferença entre esses dois componentes. O grão é a menor, né, resolução espacial na qual a gente mede as nossas variáveis de interesse, a gente obtém essas variáveis, né, que seriam nossas unidades amostrais. E a extensão, né, é a abrangência, é o escopo, né, de todo o nosso estudo, que vai englobar todas as nossas unidades amostrais. Então, para dar um exemplo aqui, né, no trabalho que a gente fez com anfíbios nos Andes, foi um trabalho de TCC de uma aluna minha, onde nós temos aqui que cada hexágono, né, a gente pegou um shapefile, né, dos Andes, e é onde a gente tem que cada hexágono é uma unidade amostral e o conjunto desses hexágonos, que é todo os Andes, nós temos aí a nossa extensão. Né? Então, aqui, para ilustrar como grão e extensão eles vão variar de acordo com as nossas perguntas, de acordo com as questões ecológicas que a gente tem interesse em responder. Né? Então, tem um trabalho de um aluno nosso aqui que ele já mostrou diferentes corpos d'água dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Onde cada corpo d'água dentro do parque era o nosso grão, e esse conjunto de corpos d'água, né, no Parque Nacional, então o Parque Nacional sendo a nossa extensão. Né? Só que o parque, aqui, então, ele é a nossa extensão, só que dependendo da nossa pergunta, ele pode ser a nossa unidade amostral, ele pode ser o nosso grão. Né? Então, teve um trabalho de um aluno meu que trabalhou no mestrado agora com borboletas, né, onde ele estava interessado em avaliar os padrões de diversidade de borboletas ao longo da Mata Atlântica. Para isso, a gente, né, pegamos várias bases de dados e uma delas no Parque Nacional. Então, o Parque Nacional, no trabalho anterior, era o nosso grão, era a nossa extensão. Agora, aqui nesse trabalho de borboleta, o parque foi mais uma das nossas unidades amostrais, ele foi o nosso grão. E a Mata Atlântica, como um todo, a nossa extensão. Então, isso mostra para a gente a dependência que a gente tem na definição de grão e extensão de acordo com as nossas perguntas. Então, é muito importante, né, a gente definir o grão e a extensão a priori, de acordo com as perguntas que a gente quer responder.
né? E o grão e a extensão, eles devem representar, né, o máximo possível, né, o fenômeno ecológico que a gente quer estudar e o taxon, né? Senão, se a gente não levar isso em consideração, os padrões, né, observados podem ser pouco informativos, né? Por exemplo, não faz muito sentido nós avaliarmos um grão de 1 hectare, estabelecer uma unidade amostral, né, um plot dentro de uma área de floresta contínua, de 1 hectare, sendo que os organismos, né, respondem, né, tem uma área de vida muito maior do que de 1 hectare, né, ou mesmo avaliar mudanças no ambiente em escalas muito amplas, sendo que a resposta das espécies é muito restrita, né, ela responde a variações em escalas muito menores. Então, a gente precisa, né, dar um match aí, no grão, na extensão, de acordo com a nossa pergunta, e é muito, né, a gente não tem nunca uma resposta única e conclusiva, né, vai depender, né, o grão, a extensão de cada caso que a gente está interessado. Né? E existem, né, dezenas de teorias para explicar os padrões de diversidade, né? E essas, né, explicando os padrões de variação, né, os padrões temporais e espaciais, nós temos muitas, né, teorias explicando isso, com milhares de artigos publicados, né, avaliando, testando, né, esses padrões. Contudo, né, esses estudos, a maior parte deles tem uma coisa muito em comum, né? Mas o que é que existe em comum entre esses trabalhos? O que existe em comum é que a grande maioria deles não leva em consideração, pelo menos não explicitamente, uma questão muito importante, né? Que as comunidades, né, não são fechadas, né, ou tendem a não ser fechadas. Ou seja, elas estão abertas. Desse modo, o fluxo de indivíduo entre essas comunidades irá interferir diretamente nos padrões. Então, pensar em termos de espaço não remete à primeira lei da geografia, proposta pelo Walton, onde ele diz que todas as coisas estão relacionadas umas com as outras, mas coisas, né, mais próximas são mais relacionadas entre si do que coisas distantes. Então, né, se nós pensarmos aí, né, fora da biologia, pensando em questões culturais aí, o consumo de açaí. Então, se a gente pegar no norte do Brasil, em cima uma foto de Manaus, abaixo uma foto de Belém, né, as pessoas consomem lá, tipicamente, o açaí, né, com peixe frito, o açaí in natura, né? Agora, quando a gente olha aqui para a região sudeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, as pessoas já consomem o açaí com xarope de guaraná, leite condensado, leite ninho e tudo mais. Então, isso mostra, né, que, meramente, um exemplo meramente didático, né, mas mostrando aí para a gente o quanto, né, essas relações espaciais influenciam nos padrões. Então, nesse caso aqui, um padrão meramente ilustrativo de consumo de açaí. Quando a gente extrapola isso para comunidades, né, nós temos aí, aqui um exemplo, 4 comunidades, né, de invertebrados em ilhas, e nós tendemos a ter, então, que os processos espaciais influenciando nesses padrões, onde a gente tende a ter que comunidades mais próximas geograficamente tendem a ter uma maior similaridade na composição, né, levando aí a um padrão, né, de decaimento da similaridade com o aumento da distância, né, o distance decay. Então, a gente tem aqui um reflexo que pode ser meramente, né, na estrutura da comunidade, pode ser meramente espacial, né? E o problema da autocorrelação espacial, né, já foi apontado aí na literatura várias vezes, né, e um trabalho que eu gosto bastante é esse daqui do Legendre, onde ele diz que a autocorrelação espacial apresenta um problema para os testes estatísticos, porque ele viola o pressuposto de independência, né, entre as amostragens, podendo influenciar, então, nos nossos resultados, né? Então, as comunidades podem ser mais similares simplesmente por elas estarem mais próximas entre si, né, do que por qualquer outro motivo. E quando nós pensamos em termos de processos, né, espaciais influenciando a ecologia de comunidades, nós temos que a estrutura espacial, né, em comunidades reflete 2 processos, né? Processos que são dependentes do espaço, como a dispersão, né, a mortalidade, a organização social, as interações entre as espécies,
E também a gente pode ter uma estruturação, uma variação ambiental espacialmente estruturada, né, nos gradientes ecológicos, né? Então, resultando em ambientes que estão próximos geograficamente, que vão tender a ter características ambientais mais semelhantes por estarem mais próximos, né? Então, induzindo aí uma dependência espacial, a qual vai poder, então, afetar, né, as nossas variáveis respostas, né, da comunidade. E, né, a importância relativa dos processos, né, ela é dependente da escala. E, né, um artigo muito, né, provocativo aí do Rittershus, ele, né, propôs que a gente deveria, né, abandonar abordagens mais locais, pensar em abordagens em escalas mais amplas, né, e em respostas, né, em resposta a esse trabalho, um outro artigo também da Meta Naturalista, os autores propõem que essas mudanças, né, de perspectiva não necessariamente seria positivo, pois os processos eles vão atuar de acordo com a escala, né? A preponderância deles vai ser dependente da escala. Então, por exemplo, eventos históricos, né, tendem a atuar em maiores escalas espaciais, né, em determinados padrões em maiores escalas espaciais, enquanto as interações bióticas elas são sentidas mais fortemente em escalas menores, né? Então, pensando, né, nessa, né, dicotomia, que na verdade não é uma real dicotomia, né, pois a gente pode imaginar isso integrando, né? E para integrar isso vem uma proposição, né, da teoria de metacomunidades, que é uma teoria que vai, né, implicitamente considerar a escala espacial, né, dentro do seu arcabouço teórico. Então, a Denise falou, né, já fez aí uma ótima apresentação aí, dando um preâmbulo aí de metacomunidades, né? Nós temos aí 4, né, arquétipos, né, dentre outros que são possíveis, mas os 4 mais explorados até então, né, que é a dinâmica de manchas, o species sorting, o efeito de massa e a dinâmica neutra. E elas vão, né, variar, como ela falou, em termos de 3, né, pontos principais, que seria a equivalência das espécies, equivalência ecológica, né, o processo de dispersão e a resposta, né, à heterogeneidade. E que a mudança entre esses paradigmas, então, vai variar de acordo com esses 3 pontos. E quando a gente pensa, né, em teoria de metacomunidades, né, a gente, então, vai fazer o quê? A gente vai estar pensando em deixar de avaliar uma escala local e agora a gente vai passar a pensar ela de uma maneira mais integrada, né? Metacomunidades são comunidades locais, né, ligadas pelo processo de dispersão de alguns indivíduos. Então, a gente deixa de avaliar um ponto isoladamente e passa a considerar as outras unidades amostrais que estão ao redor. Então, com isso, a gente aumenta a nossa escala espacial, né? A gente passa a considerar múltiplos, né, processos que vão atuar em diferentes escalas, né, e a gente consegue unificar, né, os processos estocásticos e determinísticos em uma única abordagem. Então, múltiplos processos, né, vão atuar na determinação dos padrões, né, vão atuar nas comunidades, né, mas o foco principal que tem sido dado na ecologia de metacomunidades é o foco na variação no ambiente e no espaço. Então, processos locais, né, como a deriva, a seleção de hábitat, as interações vão ocorrer, né, e processos, né, regionais conectando essas comunidades, como, por exemplo, a dispersão, né, vão ligar elas. Então, esses processos, em conjunto, eles vão influenciar na distribuição de abundância das espécies dentro das comunidades, né, bem como na composição e na riqueza. De modo que existem múltiplos processos, mas abordagens, né, analíticas hoje focam principalmente em avaliar os efeitos do ambiente e do espaço. Uma revisão, né, recente, aí, né, não tão mais recente, mas de 2014, do Soinen, onde ele avaliou a preponderância, né, do species sorting, né, então, que é a dinâmica de metacomunidades, onde se assume que existe uma heterogeneidade ambiental, né, entre as manchas, que as espécies vão poder, né, selecionar as manchas de acordo com seus requerimentos específicos
e que a dispersão tem que ser suficiente para que elas ocorram nessas manchas. Nessa revisão, né, o Soinen viu que alguns achados, né, do trabalho, nessa meta-análise que ele fez, né, nessa revisão, na verdade, ele viu o quê? Que os herbívoros, né, eles vão ter uma menor, um menor speed short, uma menor resposta em termos, né, de requerimentos ambientais do que os autotróficos, né? E os decompositores também vão ter uma menor influência em relação aos decompositores. E eles verificaram que a resposta, né, então a prevalência do speed short, ela é menor em ecossistemas, né, de lagos, né? Então, mostrando para a gente que o tipo de ecossistema que a gente está estudando também influencia. E aí um achado que é central aqui no que eu estou falando é que a resposta a esses gradientes ambientais, né, então existe uma diminuição no speed short, né, na preponderância do speed short, com o aumento da extensão espacial, da extensão do estudo. Outros achados também que ele verificou é que aumenta o número de réplicas, né, de um trabalho, diminui, né, o speed short, e aumentando o número de variáveis mensuradas, a gente aumenta, né, o speed short, porque a gente está incluindo mais gradientes ambientais, né, em nossa análise. Então, a gente tem a chance de aumentar o número de variáveis, aumentar os gradientes ambientais que são importantes para aqueles organismos, para a estruturação daquelas comunidades, e que os dados de abundância, né, das comunidades vão ter uma resposta maior em termos dos gradientes ambientais do que dados de presença e ausência. Por outro lado, né, no mesmo autor, em outro trabalho de revisão, agora que focado na estrutura espacial das comunidades ecológicas, eles verificaram que o tamanho do corpo vai influenciar, né, na estrutura das comunidades. Então, quanto maior o tamanho das espécies, maior a importância dos fatores espaciais, que as espécies onívoras, né, são mais restritos, né, espacialmente que os autotróficos. As espécies homotérmicas, né, as espécies ectotérmicas, né, elas são mais restritas espacialmente do que as espécies homotérmicas, então para elas, né, elas respondem, né, tem uma restrição maior na capacidade de dispersão, se a gente entender essa estrutura espacial como limitação da dispersão, né? Então os ectotérmicos eles vão ser mais restritos espacialmente do que os homotérmicos, e em ecossistemas terrestres, né, são mais restritas espacialmente do que ambientes de estuários, né, que é o qual eles avaliaram. E outro resultado aqui, né, que é muito relacionado ao que eu estou querendo aqui abordar, é que o aumento da extensão espacial, né, então, quanto maior a abrangência espacial do estudo, maior a restrição espacial, né, mais difícil fica a dispersão, né, mais limitada tende a ser a dispersão dentro da metacomunidade. Bom, então, nós temos, né, que avaliar, né, esses trabalhos mostram para a gente a necessidade de se avaliar o efeito, então, da escala. Né, aqui mostrando dois trabalhos, né, dos mesmos autores, né, um deles realizado com aves e o outro realizado com borboletas. E nesse trabalho aqui de 2004, né, o trabalho de cima, né, Hill e Hammer, eles verificaram, né, eles revisando, né, trabalhos, avaliando o efeito da mudança no ambiente na diversidade de aves, eles verificaram que houve uma diminuição da diversidade de aves em pequenas escalas e a diversidade, né, então, aumentando em escalas mais amplas. Então, os impactos ambientais, quando eles avaliam em pequena escala, reduz a diversidade de aves. Quando eles olham em ampla escala, tem um aumento na diversidade. E no trabalho abaixo, que foi feito com borboletas, eles observaram o padrão oposto, né, que em pequenas escalas esses distúrbios do ambiente aumentavam a riqueza local de borboletas, mas numa escala mais ampla tinha uma redução na riqueza. Então, padrões contrastantes aí em relação à escala. Quando a gente pensa, né, então, em avaliar esses efeitos de escala, um trabalho bem recente, né, de Chase e colaboradores, eles foram, então, avaliar o efeito, né, a dependência da escala,
né, nos padrões observados. E aqui eles focaram em trabalhos avaliando a riqueza. Então, eles fizeram uma compilação de estudos que avaliaram os padrões espaciais na riqueza em pelo menos 2 escalas. E eles padronizaram o efeito, né, de modo que quando a riqueza no tratamento foi menor que no controle, né, então eles tinham lá áreas o grupo controle e o grupo tratamento, então quando eles verificaram que a riqueza no tratamento foi inferior que no controle, eles atribuíram valores negativos, né, então, e quando no tratamento foi maior, a riqueza foi maior que no controle, eles atribuíram valores positivos. Eles avaliaram isso em função, né, desses grupos aqui de processos, né, direcionadores da diversidade, como o estudo, mudanças ambientais, a fragmentação e dispersão, a predação e os pastadores, né, as espécies invasoras e o uso da terra. E o que eles observaram aqui, né, foi que a escala importa, né, mas que o seu efeito não é trivial, né, que em escalas pequenas, né, a gente tende a ter um efeito negativo e com o aumento da escala a gente tende a ter uma resposta aí, positiva, né? Então, eles padronizando então esses efeitos, eles verificaram que a escala ela importa, mas que a sua resposta não é trivial, né? Muitos dos estudos apresentaram valores positivos e negativos de acordo com a escala espacial abordada. Contudo, né, nós temos valores, né, amostras que não caíram dentro desses quadrantes, né? Então, a gente tem amostras que caíram fora, que seria no quadrante superior à esquerda. Então, nesse quadrante superior à esquerda, então esses pontos aqui, e esses pontos aqui no quadrante inferior à direita, também, né, são pontos que fugiram do padrão esperado. E, né, então, isso mostra para a gente que a resposta não é necessariamente o efeito é sempre o mesmo, né? Então a gente tem aí um pouco de idiosincrasia nas respostas. E também eles verificaram que um efeito, né, que o tamanho do efeito, né, não teve relação direta com a escala, né? Então, apesar de que a gente tem essa relação aqui, né, entre os quadrantes superior da direita e inferior da esquerda, mostrando que existe, né, um aumento, uma resposta positiva em grandes escalas e negativas em pequenas escalas, os pontos não caíram em cima da linha esperada na relação 1 por 1. Né? Essa linha explica apenas 30% da variação, ou seja, a gente tem 70% de resíduo aí, né, de pontos que não estão perfeitamente sendo explicados por essa relação. Então, a gente tem outras coisas interessantes aí por trás que podem explicar, né, mostrando para a gente que a escala por si só pode não ser um bom proxy. 12% dessas comparações mostraram um aumento, né, inesperado na direção da riqueza de espécies, que são esses pontos que eu falei aqui, que caíram nos quadrantes que não era esperado, né, que é o superior à esquerda e o inferior à direita. Né? Então, variando do negativo para o positivo, do positivo para o negativo. Então, esses efeitos, né, mostram para a gente, em geral, que considerar a escala, né, o efeito da escala, né, considerar o tamanho do efeito em uma escala não é necessariamente um bom proxy para avaliar o efeito, né, o tamanho do efeito em outra escala. E existe, então, variações aí dentro de necessidades, né, de se avaliar. E aqui a gente está falando de riqueza de espécies. Né? Contudo, né, se a gente pensa, a gente está falando aqui de riqueza, mas se a gente pensar em termos de comunidades, com relação à composição de espécies, né, nós podemos ter que 2 comunidades, né, próximas ou distantes entre si, elas podem ter exatamente o mesmo número de espécies, elas podem apresentar a mesma riqueza, mas ter uma composição completamente diferente. Né? As espécies, né, em uma comunidade a espécie A, B, C, em outra comunidade a espécie D e F, né? Então ambas com 3 espécies, mas com composição completamente distinta. Né? Então, essa variação em termos de composição, né, a gente precisa entender, e é isso que é o que eu tenho focado mais atualmente em entender. Né? Então, como que dá essa variação na diversidade beta? Então,
como, né, é esperado um efeito, como que o grão e a extensão eles vão poder, né, explicar as variações na composição de espécies e metacomunidades. Então, os componentes, né, da escala, o grão e a extensão, eles vão variar, né, na sua importância, né, dentro da metacomunidade, eles vão ter um efeito. Então, aqui, né, para ilustrar, nós temos esse quadrado, né, maior aqui, que seria a nossa extensão, e esses quadrados menores, né, os nossos grãos. Então, vamos imaginar aqui que os quadrados em verde sejam os nossos grãos, né, que a gente está mostrando dentro dessa extensão. Se eu mantenho a minha extensão fixa e vou aumentando o meu grão, né, o que isso representa? Isso representa um aumento na área local, né? Então, aumento na área local, se a gente pensar em relação espécie-área, quanto maior a área local, maior tende a ser a riqueza de espécies naquele local. Outra coisa que acontece, quando a gente mantém a extensão fixa e aumenta o tamanho do grão, né, nós temos um aumento na heterogeneidade ambiental dentro do grão. Então, a gente está ampliando a área que a gente está pegando, então os gradientes ambientais vão poder ter uma maior variação. Consequentemente, a gente vai ter uma maior variação intra, né, intra-grão, dentro da nossa unidade amostral, e uma menor variação entre eles, né, porque a gente vai estar mostrando maior quantidade da heterogeneidade ambiental, dos gradientes ambientais vão estar representados maior, né, mais representativamente em cada um dos grãos, diminuindo até a heterogeneidade entre eles. Consequentemente, a gente reduz, né, a nossa variação espacial. Então, a gente vai ter uma diminuição da variação espacial e, consequentemente, a gente tende a ter, então, uma menor limitação na dispersão. Porém, se a gente pensar agora em manter o nosso grão fixo e aumentar a nossa extensão, então, novamente aqui, esse quadrado em cinza é a nossa extensão, os quadrados em verde é o nosso grão. Quando a gente aumenta, né, a extensão e mantém o grão fixo, o que acontece? A gente tende a aumentar a heterogeneidade ambiental, porque a gente está ampliando os gradientes que vão estar pegando. Imagina se a gente está mostrando, como eu dei lá no exemplo, né? Antes, meu aluno estava trabalhando com poças dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Se a gente for pegar agora e a nossa extensão não for mais o Parque Nacional do Iguaçu, mas for a Mata Atlântica, ele vai ter agora poças que estão na Mata Atlântica lá do Nordeste, né? Então, ele vai ter gradientes ambientais muito maiores, a heterogeneidade ambiental, então, vai aumentar, né? Contudo, né, a relação espécie-área dentro do grão ela vai estar controlada, porque a área está mantida, nossa unidade amostral, né, a gente está mantendo o mesmo tamanho de área amostral. E a gente vai aumentar a heterogeneidade ambiental entre esses grãos, né, porque os gradientes agora são maiores, então a gente vai ter uma maior variação entre eles e, consequentemente, uma tendência a maior limitação da dispersão. Então, vai ficar cada vez mais difícil para um organismo sair de uma mancha e colonizar outra mancha. Então, a gente tem aí mudanças, né, que são esperadas dentro dessa comunidade, né, a partir de variação do grão e da extensão. Então, pensando nisso, né, foi feito um trabalho, né, de teste empírico, né, feito pela Lara, a Denise e o Fernando, né, onde eles foram avaliar, então, os efeitos dessa mudança, né, no grão e na extensão, nos padrões de diversidade beta de anfíbios. Então, nesse trabalho, eles utilizaram 4, né, escalas aí diferentes. Então, a escala SS1, onde o grão deles foram as poças, e a extensão foram os sites, né, a região, a localidade onde eles amostraram. E na escala SS2, o que eles fizeram foi, eles mantiveram o tamanho do grão, né? Então, eles mantiveram o grão como sendo as poças, e agora eles ampliaram a extensão, mantiveram o grão fixo e ampliaram a extensão, e agora a extensão é cada região que eles amostraram, né? Então, aqui está o mapa, né? Desculpa, não falei, eles amostraram, pegaram inventários realizados em diferentes áreas da Mata Atlântica, né? Na floresta ombrófila densa, na floresta ombrófila mista e na estacional semidecidual. E
Então, quando eles foram brincando com a escala, eles foram trabalhando com essas bases de dados que eles tiveram. Então, na escala SS3, o que eles fizeram foi, eles mantiveram aqui, né? Agora eles fizeram o quê? Eles aumentaram o grão, então agora o grão passa a não ser a poça, mas passa a ser a localidade. Então, cada comunidade deles agora é aquele conjunto de poças, né, tido agora como uma única coisa, da localidade. E eles mantiveram, né, a extensão. Né? Então, a extensão continuou sendo a região. Então, eles simplesmente aumentaram o tamanho da extensão e pegaram uma quarta, né, a escala que eles trabalharam, que foi agora mantendo novamente o grão fixo, como sendo, né, as localidades, e agora a extensão foi novamente ampliada, pensando agora em todas as regiões em conjunto, né, então, como está representado aqui do lado direito. Então, ele manteve, né, ora o grão fixo e aumentou a extensão, ora ele manteve, né, a extensão fixa e aumentou o grão para ver como isso poderia influenciar nos padrões de diversidade beta. Eles focaram aí em avaliar dois, né, dos componentes da diversidade beta, que é o turnover e o alinhamento. Então, aqui, né, mostrando alguns dos resultados, né, onde a gente tem aqui, no eixo X, as localidades, que foram amostradas dentro da floresta estacional semi-decidual, aqui no meio, as localidades dentro da floresta ombrófila densa, e aqui, à direita de tudo, né, as localidades dentro da floresta ombrófila mista. E o que eles observaram, né, o primeiro padrão que a gente observa aqui é que né, nessas localidades, né, todas, a gente tem uma preponderância, né, do turnover. Então, nós temos um padrão de diversidade beta sendo explicado mais pela substituição, né, pela rotatividade de espécies, do que pelo um padrão, né, alinhamento, do que por uma perda ordenada de espécies, né, que seria o alinhamento. O alinhamento são conjuntos mais pobres em espécies, são subgrupos de conjuntos mais ricos em espécies. Então, né, então eles foram avaliar a importância desses dois componentes da diversidade beta nos padrões, e eles observaram nessa escala que o turnover sempre foi superior ao alinhamento, né, na maioria dos casos. Quando a gente passa para a segunda escala, então agora que ele agrupou as localidades, né, então a gente tem aqui à esquerda o gráfico com a floresta ombrófila, da floresta estacional semi-decidual, floresta ombrófila densa e floresta mista. E aqui, novamente, eles observaram que o turnover foi maior do que o alinhamento na determinação dos padrões de diversidade beta. Na terceira escala avaliada, né, novamente, né, o mesmo padrão. Então, agora que o grão são as localidades e a extensão a região. Então, a mesma extensão da figura ao lado, eles verificaram novamente o mesmo padrão, turnover maior do que o alinhamento. E na última escala aí, onde o grão são as localidades e a extensão é todo o conjunto ali da Mata Atlântica avaliado por eles, eles observaram novamente um turnover maior do que o alinhamento. Então, isso mostra para a gente que, independentemente da escala, né, de aumentar o grão e manter a extensão fixa, ou aumentar a extensão e manter o grão fixo, eles verificaram que o turnover sempre foi mais importante que o alinhamento na determinação dos padrões de diversidade beta. E quando eles foram avaliar isso, né, em ampla escala, eles verificaram que a variação conjunta entre clima, espaço e a região, né, então a região da Mata Atlântica, né, se é ombrófila mista, estacional semi-decidual ou ombrófila densa, eles verificaram que esses três fatores em conjunto explicou a maior parte da variação na composição das espécies. 22% dessa variação foi explicada por esse componente. Pensando em termos de componentes puros, né, nessa escala, eles viram o quê? Que o turnover foi 17% da variação, né, no componente, né, turnover foi explicada pela região onde as espécies estão. Quando a gente passa para observar o componente alinhado da diversidade beta, nós temos o quê? Eles verificaram que, novamente, né, os fatores espaciais, climáticos e regionais em conjunto explicaram 14%, seguido novamente da região. Então, mostrando aí para a gente um forte efeito, né, regional, né, da localidade da formação florestal onde eles estão.
Então, as principais conclusões que eles tiraram nesse trabalho foi que o turnover foi o principal componente da diversidade beta, independentemente do grão ou da extensão, né? Que o grau de turnover aumentou consideravelmente quando o grão foi mantido fixo e se aumentou a extensão, né? Então, manter o grão fixo e aumentar a extensão aumenta o turnover, né? O que a gente pode esperar, né, por causa de limitação na dispersão das espécies. Quando eles consideraram uma mesma extensão e aumentaram o tamanho do grão, eles viram que o turnover, né, diminuiu. Então, mantendo a extensão fixa e aumentando o tamanho do grão, diminuiu o turnover. Porque as amostras, as unidades amostrais agora estão maiores, né? Então, você tem mais heterogeneidade ambiental sendo capturada ali dentro, você tem maior probabilidade de que essas comunidades sejam cada vez mais semelhantes, como a gente viu, né? E que, né, ao considerar, né, no menor grão e extensão, né, os fatores ambientais e espaciais não foram congruentes, né, e a variação na porcentagem de explicação deles, né, no turnover e no alinhamento mudou. E uma outra conclusão desse trabalho foi que em largas escalas espaciais, né, nas maiores escalas espaciais, a região biogeográfica, né, foi o principal direcionador da diversidade beta, dos componentes da diversidade beta, tanto do alinhamento quanto do turnover, mostrando para a gente aí, então, esse é o efeito, né, da região biogeográfica na determinação dos padrões de diversidade beta. Esse trabalho aqui é muito interessante, né? Então, pensando, né, em tudo isso, né, que a gente falou, né, o que eu, né, tenho buscado avaliar, né, junto com os meus colegas, né, os colaboradores. Bom, aqui vou falar primeiro de um trabalho, né, que a gente está finalizando, né, que foi parte do trabalho de mestrado do Rodolfo, né, sobre orientação da Denise, com orientação minha, onde a gente avaliou aí os padrões de diversidade beta na metacomunidade, né, de anfíbios da Mata Atlântica em diferentes escalas, né? Então, a dependência da escala na estrutura de metacomunidades de anuros na Mata Atlântica. Então, nesse trabalho que nós fizemos, nós partimos, então, de um arcabouço teórico de metacomunidades, pensando, né, na forma mais clássica dela, mas também pensando, né, nessa relação de estrutura de comunidades, a partir de metacomunidades, com a interação com processos biogeográficos, né, na determinação das comunidades de espécies de anfíbios na Mata Atlântica. Então, nós temos o quê? Que o pool regional de espécies, né, em escala biogeográfica, né, então ele vai ser influenciado por processos, né, esse pool que atuam mais fortemente em escalas mais amplas, né? Então, a gente tem um exemplo disso, por exemplo, a especiação, né? E essas comunidades do pool regional, né, de espécies, elas vão poder ocorrer, né, nas comunidades locais que a gente já mostrou, né, desde que elas consigam chegar e colonizar essas comunidades, né? Então, mas não basta somente elas conseguirem chegar e colonizar, elas podem conseguir persistir ali ao longo do tempo, né? Então, tem que ter uma seleção de hábitat, essas espécies do pool regional, elas têm que chegar naquela comunidade local, né, e conseguir se estabelecer ali, e para isso aquelas comunidades têm que ter os requerimentos específicos, né, e as interações interespecíficas, né, não vão poder ser tão fortes a ponto de eliminar aquela espécie daquela mancha, ou às vezes elas são fortes o suficiente para que aquela espécie diminua em abundância, mas a dispersão entre manchas, né, um efeito de massa, poderia manter uma espécie naquela mancha, mesmo que ela não fosse positiva para a espécie. Então, a gente vai ter aqui processos que vão ocorrer localmente, como a deriva, a seleção, né, vão atuar aí na estruturação dessas metacomunidades. Então, pensando em unir aí processos locais e regionais, né, no arcabouço de metacomunidades, né, nós utilizamos aí uma abordagem mista, como a Denise citou naquele trabalho da Leinard, né, nós pegamos, então, a proposta de avaliar os padrões de concorrência das espécies a partir dos elementos da metacomunidade e também avaliando os padrões das comunidades de anfíbios, utilizando a partição da variação, análise de RDA, né, análise multivariadas, com a partição de variação, para a gente poder avaliar
os padrões e como, né, os fatores ambientais e espaciais poderiam estar determinando esses padrões que a gente vai observar. Então, para tanto, nós pegamos uma base de dados de presença e ausência de espécies de 96 corpos d'água que foram amostrados, sendo 50 na Mata Atlântica, né, da floresta umbrófila densa, 15, né, em Itanhaém, 12 em Peruíbe, 23 em Ubatuba, e 46 corpos d'água na floresta estacional semidecidual, né, 8 em Tirapina, 8 em Santa Fé do Sul, 12 em Sei, 10 em Luiz Antônio e 8 em Teodoro Sampaio, lá no Morro do Diabo. As amostragens, né, essa é uma base de dados que a gente pegou, as amostragens nesses locais ocorreram entre 2003 e 2012, né, por questões de para tirar um efeito da amostragem, né, nós consideramos os dados, né, apenas de presença e ausência, pois considerar dados de abundância que a gente poderia estar embutindo um viés do método de amostragem. E, para tanto, a gente amostrou variáveis, né, os gradientes ambientais locais, que a gente julga que são importantes para os anfíbios, como a heterogeneidade vegetal, né, na margem do corpo d'água, a profundidade máxima do corpo d'água, a área superficial do corpo d'água, o hidroperíodo e a cobertura do céu. Né? Então, todas essas variáveis a gente mediu com base em informações da literatura que apontam que são gradientes relevantes para os anos. E também para as escalas amplas e intermediárias, nós medimos também variáveis climáticas, como a sazonalidade na temperatura, né, a temperatura média anual, né, a variação, né, na temperatura anual, a precipitação total anual e a sazonalidade na precipitação. E também obtivemos, né, as nossas variáveis espaciais utilizando os eixos, né, os de Moran, os Distance Based Moran Aging Vector Maps, para gerar nossas variáveis espaciais. Então, nós temos 3 conjuntos de variáveis, o clima só foi avaliado em escalas intermediárias e amplas. Então, nós pegamos esses corpos d'água e trabalhamos com 3 escalas. A escala ampla, que foi quando a gente considerou, né, como uma extensão toda essa área de Mata Atlântica, independentemente se é floresta umbrófila densa ou se é estacional semidecidual, então esse conjunto de dados foi a nossa, quando todo mundo foi considerado um conjunto, foi a nossa maior escala espacial. Em escala intermediária, nós, né, temos aí os pontos que estão dentro da floresta estacional semidecidual e dentro da Mata Atlântica, da floresta umbrófila densa, e em escala espacial fina, cada uma dessas localidades que eu citei inicialmente, onde a gente já mostrou, né, as 3 localidades, né, na umbrófila densa e as 4 localidades, as 5 localidades, desculpa, na estacional semidecidual. Bom, o que nós verificamos? Aqui, em escala ampla, né, a gente observa uma separação total entre floresta umbrófila densa e floresta estacional semidecidual, né, formando uma estrutura clemensoniana clássica. Né? Então, aqui esse exemplo muito bonito, né, que a gente consegue observar nitidamente uma separação entre as anuropaunas, né, os anúbios que ocorrem na floresta umbrófila densa da floresta estacional semidecidual. E essa estrutura clemensoniana, né, ela foi influenciada, né, esse padrão que a gente observou aí, ele está, né, sendo influenciado por variações no clima, né, na vegetação marginal e na cobertura do céu, mas principalmente por fatores climáticos, né, como a sazonalidade na precipitação e a variação na temperatura no ano. Então, a gente tem aqui, né, nesse gráfico aqui à esquerda, nós temos aqui em cima, né, as espécies que nós encontramos, né, na nossa base de dados, e cada uma das linhas aqui é uma unidade amostral. Então, a gente observa uma clara separação aqui entre floresta umbrófila densa e floresta estacional semidecidual. Né? Então, como eu falei, o clima foi importante, a gente observa que, saindo dessas áreas de umbrófila densa e indo para a estacional semidecidual, a gente tem um aumento na variação na temperatura, né, ao longo do ano, então o clima muda mais ao longo do ano, assim como a precipitação, a sazonalidade na precipitação. Então, esse aumento na sazonalidade da precipitação e na variação na temperatura, né, influenciando essa estrutura que a gente observou. E o outro gradiente climático importante que a gente observou foi o total, né, de precipitação, né, que a gente tem aqui, que é um aumento, né, então, no total de precipitação. Então, tem aumento na quantidade de chuva na floresta estacional semidecidual, na floresta umbrófila densa, do que na estacional semidecidual. Isso daqui para a gente, né, mostra claramente um padrão
que é esperado para anfíbios porque os adultos são dependentes, né, de corpos d'água para reprodução. Eles possuem a pele permeável, né, eles são ectotérmicos e a desova da maioria das espécies ocorre em corpos d'água. Mesmo que não ocorra em corpo d'água, depende de muita umidade. Então, essa quantidade de chuva, essa menor sazonalidade na precipitação acaba favorecendo um conjunto de espécies, e aqui, espécies que não estão adaptadas a essas condições, vamos dizer assim, mais... essa condição, não dá para dizer adversa, porque, né, eles estão adaptados àquilo ali, mas é um conjunto diferente de espécies. Quando a gente avalia na nossa escala intermediária, né, a gente observa que ambas as estruturas das comunidades foram aleatórias, né? E aleatória aqui quer dizer o quê? Que a distribuição, né, das espécies, de uma espécie, foi independente da outra, né? Então, ou seja, ela é aleatória em relação a outras espécies. E a gente verificou que esses padrões, né, então, de concorrência que foram aleatórios, de uma espécie independente da outra, mas eles foram explicados, né, a diversidade beta aqui entre as comunidades, não, sendo explicadas aqui. Na floresta, a umbrófila densa, principalmente pelas características ambientais locais, então pelas características de estrutura do ambiente utilizado pelos anfíbios para reprodução, e na estacional semidecidual, principalmente por fatores climáticos, né, e também pela variação, pela estrutura dos corpos d'água em escala local. Então, mas principalmente pelo clima, né, mostrando que mesmo dentro de floresta estacional semidecidual, áreas dentro dessa formação, o clima tem um papel determinante aí na estrutura dessas comunidades. Quando a gente passa, né, para a escala mais fina, né, do nosso trabalho, então que seria cada uma das nossas localidades, as 5 de estacional semidecidual e as 3 de umbrófila densa, a gente observa o quê? Tanto o espaço quanto o ambiente são maiores, né, para explicar a variação dentro das áreas de floresta estacional semidecidual do que da área de floresta umbrófila densa. Essa explicação pode ser devido ao clima muito seco dessa região, né, e sazonal, que torna esses efeitos desses gradientes mais fortes, como a gente viu. Mas, de uma forma bem geral, a gente pode observar aqui, né, que o ambiente parece ganhar em importância e o espaço perder, né, nessa mudança de escala. Então, quando a gente todo esse trabalho que a gente fez foi, nós mantivemos o grão fixo, né, e fomos aumentando a extensão. Então, essa manutenção do grão fixo, aumento da extensão, mostrou que aumenta a extensão, né, com o aumento da extensão, a gente teve variáveis climáticas sendo importantes, né, como a Lara e colaboradores verificou naquele trabalho, né? Aqui a gente também observa algo parecido, e que em escalas menores a gente tem um maior efeito das variáveis ambientais locais, então da estrutura do ambiente, da determinação dessas comunidades, né? E aqui os elementos, a estrutura dessas comunidades variou bastante. Então a gente não teve um único padrão, nós tivemos comunidades aleatórias, comunidades gleissonianas, clementsonianas, né? Então a gente teve uma variação nisso. Então, o que a gente observou, né, que a estrutura da comunidade e suas dinâmicas mudam através da escala, né? Então, partindo de uma escala ampla para uma escala menor, a gente tem que, em escala ampla, nós verificamos uma estrutura clementsoniana, né, principalmente influenciada pelo clima, pelos processos espaciais. Em escala intermediária, nós temos estruturas aleatórias, associadas ao clima e à morfologia do corpo d'água, em ombrófila, né, em estacional semidecidual, e apenas pela característica do corpo d'água em floresta ombrófila densa. Em escalas mais finas, nós temos as estruturas, esses elementos da estrutura da comunidade, esses padrões de concorrência, eles são idiosincráticos, variando entre as comunidades, não temos um padrão comum, e essa variação na composição, né, influenciada principalmente pelas características locais. Então, de maneira geral, a gente observa que o aumento na escala espacial, né, aumenta a influência de processos espaciais, né, enquanto diminui o efeito de processos ambientais. Então, os processos ambientais sendo mais importantes em escalas menores. E aqui, né, 2 trabalhos, o primeiro de cima está submetido, está em processo de revisão, e o segundo a gente está finalizando. Então,
são frutos, né, do projeto Cisbiota, que a professora Denise coordenou, onde nós realizamos a amostragem, né, de anfíbios padronizada em diferentes locais. Então, vou juntar aqui um pouco os resultados desses dois trabalhos. Então, aqui, alguns dos membros, né, do projeto Cisbiota, numa das reuniões do projeto. Né, e o que nós fizemos? Nós amostramos os anfíbios, né, um protocolo padronizado de amostragem em 692 corpos d'água, né, na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Chaco brasileiro, ali, né, na única porção que apresenta ali no Brasil de Chaco, ali em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e em áreas de ecótono entre Caatinga e Mata Atlântica, e Cerrado e Amazônia. Então, o que a gente fez? Né? Que esses estudos em amplas escalas, geralmente eles têm um viés, porque as bases de dados que a gente tem são compiladas de diferentes trabalhos, diferentes pessoas coletando, utilizando diferentes métodos de amostragem, diferentes esforços de amostragem, e isso acaba, né, enviesando muitas vezes os dados. Por isso a gente, muitas vezes, quando trabalha com essas bases, a gente usa dados de presencial ausência. E aqui, como a gente fez um protocolo padronizado para mostrar esses 692 corpos d'água, nós podemos trabalhar, então, com os dados de abundância das espécies. E o primeiro padrão que a gente observou é que, entre os biomas, e quando a gente amplia a escala e considera toda essa extensão de cobrir, né, que a gente cobriu com o projeto Cisbiota, que a diversidade beta ela é de 3 a 7 vezes, né, ela contribui de 3 a 7 vezes mais com a diversidade gama do que a riqueza local, que é a nossa diversidade alfa. Né? Então, uma variação muito grande, né? Então, mostrando aí que a diversidade beta muda e tem um papel determinante no pool regional de espécies aí de cada bioma, de todo mundo em conjunto. De maneira geral, a gente observou nesse projeto, né, nessa amostragem de girinos, né, eu esqueci, acho que eu não falei, mas a gente padronizou, nós amostramos 692 corpos d'água, nós amostramos girinos com os mesmos métodos, mesma rede, como eu disse, e nós verificamos o quê? Que a Amazônia e o Chaco, né, abrigaram a menor riqueza de espécies, né, a maior riqueza de espécies de anfíbios que se reproduzem em ambientes lênticos e lóticos, né, está concentrado na Mata Atlântica. Então, na Amazônia, né, a gente tem uma grande diversidade de anfíbios, mas a maioria dessas espécies tem modos de reprodução que independem de corpos d'água lênticos e lóticos. Então, por isso, a gente teve essa menor riqueza. E quando a gente compara a variação na composição entre esses biomas, a gente observa que a diversidade beta ela é menor em áreas da Amazônia e em áreas do Chaco. Né? E é uma maior diversidade beta, então, nos outros biomas, nas áreas de ecótono, né? Isso está, né, diretamente associado, aí, então, à riqueza que a gente observa. Né? Então, a gente explorou aqui os padrões e, intrigado com esses padrões, a gente observou outros, mas eu não vou citar aqui, né? Mas, intrigado com esses padrões, a gente tentou entender agora como que estaria, então, os processos ambientais e espaciais influenciando na estrutura dessas comunidades, dessas metacomunidades de núcleos em diferentes escalas. E aí, o que nós fizemos foi, selecionamos, né, um conjunto de dados para os diferentes biomas amostrados. Né? Aqui a gente incluiu o Pantanal e Chaco como uma única unidade. Né? Então, lá a gente tinha separado, aqui a gente resolveu unir, porque a gente precisava de pelo menos 3 réplicas de localidades para cada uma dos nossos biomas. Então, nós pegamos as comunidades de diferentes biomas e fomos avaliar o efeito dos processos espaciais e ambientais na estruturação das metacomunidades, mantendo, né, então, o grão fixo, que são as poças, e fomos ampliando a extensão. Trabalhamos com 3 extensões. As localidades, então, vários corpos d'água dentro de uma mesma localidade, como, por exemplo, vários corpos d'água dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Mantivemos depois, na segunda escala, o grão fixo, né, cada corpo d'água, e ampliamos a nossa escala para toda a Mata Atlântica. E a terceira, né, um grão fixo novamente, as poças, e agora a gente considerando toda a base de dados em conjunto. Né? E aqui, né, o que nós verificamos foi que nessa escala biogeográfica, que é todo mundo em conjunto, a gente tem, né, uma maior parte da variação na composição de espécies de girinos sendo explicada por uma variação ambiental espacialmente estruturada, aí, pelo efeito em conjunto de ambiente e espaço, e seguido, né, por uma variação
espacial e um pequeno efeito ambiental. Quando a gente olha em escala regional, então aí são os nossos biomas, né, nós observamos aí uma diminuição, né, no efeito espacial e da variação ambiental espacialmente estruturada, mas ainda assim são os principais componentes, né, os principais fatores a explicar os padrões de diversidade beta, e um aumento no efeito ambiental, né, das variáveis ambientais locais. Aqui a gente utilizou mais ou menos o mesmo conjunto do trabalho anterior, lá junto com o Rodolfo. Eu esqueci de falar das variáveis, mas nós trabalhamos com variáveis de heterogeneidade do corpo d'água, foram medidas em todos os ambientes, e com variáveis climáticas para as maiores escalas. E quando a gente diminui ainda mais a nossa escala, quando a gente vai avaliar em termos de metacomunidade, né, então, que são as nossas localidades, nós observamos que houve um aumento na variação, na composição explicada por fatores ambientais, pelos gradientes ambientais, e uma redução dos fatores espaciais explicando essas comunidades, né? E mais ou menos a variação ambiental espacialmente estruturada é mais ou menos igual na escala anterior. Isso mostra para a gente o quê? Que em ambas escalas, a limitação na dispersão é um processo chave aí, né? A gente está inferindo isso, obviamente, a gente não testou o processo, mas a gente, ao avaliar desses processos, a influência de fatores ambientais, a gente, né, pensa aí que a limitação na dispersão dos anuros seja determinante, né, na composição de espécies nessas escalas. E quando a gente avalia em escalas mais finas da metacomunidade, a gente observa, né, um efeito, né, da heterogeneidade local na determinação dessas comunidades e uma menor restrição espacial, mas ainda assim considerável nessas comunidades. Quando a gente vai olhar, então, dentro dos biomas aqui, né, a gente, no regional, que a gente fez uma média, que é um gráfico só para ilustrar o padrão geral com as médias. Aqui, quando a gente olha os valores, né, brutos de cada uma dos biomas, a gente observa que, de maneira geral, né, os fatores espaciais, né, eles tendem a ser mais importantes que os ambientais, exceto no Pantanal. Quer dizer, não, desculpa, todos os espaciais foram mais importantes que os ambientais, né, independentemente do bioma. Contudo, a variação ambiental espacialmente estruturada, né, ela foi determinante, aí ela tem uma boa porcentagem de explicação na diversidade beta na Amazônia, na Mata Atlântica, que foi o principal, na Caatinga, no Cerrado, porém baixo efeito no Pantanal, né? Então, o que esse resultado aqui mostra para a gente é que nós temos, né, uma variação aí entre os biomas, que a gente, extrapolações dos padrões observados de um bioma para outro fica muito complicado, pois a preponderância de processos, né, de fatores espaciais, né, desses processos espaciais com limitação na dispersão, de processos ambientais como esses processos baseados no lixo das espécies, é muito, né, diferente, né, apesar de ter um padrão um pouco mais global de efeito espacial maior que ambiental, muda muito entre os biomas, né, e a gente não pode deixar de destacar isso. Então, nesse trabalho, as nossas principais conclusões foi que aumenta a extensão espacial, né, diminui a importância dos processos ambientais, aumenta a importância dos processos espaciais. Então, a importância relativa dos processos ambientais e espaciais variou entre os biomas, né, sendo impossível a gente ter uma boa previsão de como isso vai mudar entre biomas, porque a gente viu que as respostas mudam, né, entre eles, a importância dos processos espaciais e ambientais muda entre biomas, mas, de maneira geral, a gente tem maior efeito do espaço do que do ambiente. Nas escalas menores, nós temos, né, eu não mostrei aqui, mas a gente tem que as respostas, né, dos efeitos das espécies nas escalas pequenas é idiosincrático, ou seja, cada comunidade teve um padrão diferente, né, mas, de maneira geral, os processos ambientais foram preponderantes. E a gente tirar conclusões, né, que fica aí no final do trabalho, para a gente tirar conclusões baseadas numa única extensão espacial ou acessando apenas um único bioma e extrapolando para os demais, é muito perigoso, pois a gente pode ter conclusões errôneas, né? Então, não é um bom preditor, né, a gente avaliar uma única extensão e avaliar uma única extensão e extrapolar para outras, né, extensões. Bom, e o que esperar do futuro, né? Então, a primeira pergunta que fica é com base nisso que a gente viu, que dessas variações que existem entre os estudos,
né? Será que nós podemos comparar os padrões de diversidade entre metacomunidades em estudos diferentes? Né? Bom, nesse trabalho aqui, né, feito, né, publicado recentemente pelo Duarte Viana e pelo Jonathan Chase, a gente podemos avaliar que sim, né, nós podemos comparar esses trabalhos, porque, né, a gente está vendo aí que a importância da escala, né, na determinação dos padrões, né, como os padrões são dependentes da escala, então a gente precisa aí incluir, né, a variação da escala, né, dentro dos nossos estudos. E aqui é justamente isso que eles estão propondo, né? Eles mostram a necessidade da gente incluir a escala como um fator nas análises de metacomunidades, para que nós possamos, né, aglutinar informações para uma posterior síntese aí. Então, porque fica muito difícil a gente comparar, a gente viu aqui que alguns padrões são muito semelhantes, mas existem diferenças entre eles, então se a gente lidar com essas diferentes escalas, né, seria importante, né, e para isso a gente precisa ter, avaliar aqui o método que eles propõem, né, o coeficiente, né, da escala. Então, eles, né, sugiro aqui a leitura para todos, eu não vou conseguir me aprofundar, porque eu acho que eu, né, já estourei no meu tempo, né, mas algumas recomendações, né, para estudos futuros em metacomunidades, que partem desses trabalhos que estão citados aqui embaixo, e de outros, né, que se a gente quer avançar na compreensão do papel da escala, né, na estruturação das comunidades, a gente precisa, né, controlar as variáveis que influenciam esses padrões ou mensurá-las, né. É interessante a gente incluir, né, variáveis de ecologia da paisagem, a gente considerar a paisagem, porque a paisagem tem um efeito muito importante nos processos de dispersão das espécies, né, nos hábitats, né, ao redor que podem ser colonizados por essa espécie. Então a gente tem toda, né, esse match entre ecologia de paisagens e ecologia de metacomunidades é muito importante, né? Incluir aí, como Viana e Chase propuseram, né, o coeficiente de escala, né, o coeficiente escalar, avaliar, né, isso em múltiplas, né, mensurar, avaliar isso daí, essa dinâmica espaço-temporal, né? Então, até foi uma das perguntas que eu fiz para a Denise. Então, incluir aí essa variação espaço-temporal, né? A gente está fazendo isso num trabalho com a Amazônia, mas não deu tempo de eu colocar aqui. Avaliar, então, em termos de escala, né, os padrões e os processos que podem influenciar isso em múltiplas escalas, né? Precisamos de mais trabalhos, né, avaliando aí a manutenção do grão, da extensão, brincando como a Lara e colaboradores fizeram ali. Então, controla o grão, aumenta a extensão, né, aumenta a extensão, controla o grão e vê como os padrões de diversidade vão mudar entre essas escalas, né? Considerar os processos biogeográficos, né, quando a gente aumenta essas escalas. Nossos resultados mostram isso. O Landon vai falar disso numa palestra aqui nesse evento. E, em termos de biodiversidade, a gente acessar mais de uma dimensão, né? Então, a maior parte dos estudos ainda são feitos com uma dimensão da biodiversidade, só riqueza, só composição. Então, a gente incluir diferentes métricas, né? Métricas que levam em consideração os processos evolutivos, né? Como a métrica de diversidade, as métricas de diversidade filogenética, ou, né, inclusão de estudos que levam em consideração a métrica, parâmetros, né, os atributos das espécies, a diversidade funcional delas, a diversidade funcional da comunidade, né, com base nos atributos das espécies, que também vai ser falado aqui nesse workshop. Então, nós temos aqui, né, a necessidade de melhorar nossos trabalhos em termos de metodologia, de escala, de biodiversidade, para a gente ter uma melhor compreensão aí dos processos e dos padrões que estruturam as metacomunidades. Então, nós temos aí um longo caminho, né, a percorrer, né, e era isso que eu tinha para apresentar, né. Muito obrigado a todos. Agradecer aí as agências de fomento que têm financiado minhas pesquisas, né, o CNPq, a FAPESP, a Fundação Araucária e a UNILA, né, e a todos os integrantes do Laboratório de Ecologia de Metacomunidades, no qual eu coordeno. Então, a todos aí, muito obrigado, né, e estou à disposição para dúvidas e discussões, né. Então, muito obrigado a todos, né. Valeu pela oportunidade.
Obrigada, Michel, pela sua palestra. Agora a gente abre o espaço, então, para a gente fazer perguntas. Vamos lá. Ó, a primeira pergunta é do professor Carlos Grelli. A percepção do grau ambiental de cada espécie é importante para entender os fatores e suas escalas, que influenciam, por exemplo, a ocorrência e a abundância delas. Então, como escolher a escala a ser estudada na ecologia de comunidades que são formadas por espécies que podem ter variação no seu grão ambiental? Devemos trabalhar com o grão médio das espécies de cada assemblage? Em resumo, como escolher a escala para estudar ecologia de comunidades? Olha, ótima pergunta. Eu não consigo ter uma resposta precisa para isso. Eu acho que a gente precisa de estudos avaliando isso. Eu acho que seria interessante se a gente conseguir fatiar, né, a escala e trabalhar com os grãos de acordo com a percepção de cada espécie. Né? No meu caso, que eu trabalho com ambientes lênticos, né, eu acabo tendo uma medida, né, para controlar um pouco desse efeito do tamanho do grão, a medida da área do ambiente do corpo d'água, que a gente, né, o volume do corpo d'água, para colocar, mas como uma covariável dentro do modelo para ver se a gente tem esse efeito. Eu acho muito difícil, assim, eu não conseguiria dizer qual que seria o grão recomendado, mas eu acho que depende, acho que muito do fenômeno que a gente vai querer estudar e do grupo taxonômico. Eu acho que o médio pode ser uma saída em alguns casos, mas eu não sei se seria a melhor saída. Eu acho que a gente precisa de mais estudos nessa área, né, para poder dar uma resposta mais precisa, né? Eu, infelizmente, não consigo precisar uma resposta. Então, a próxima pergunta é: qual a importância da escala temporal na estruturação de comunidades em ambientes sazonalmente secos, como a Caatinga? Muito forte. Esses padrões são muito fortes, né? Então, assim, mesmo na Amazônia, que é um ambiente pouco pouco não, né? Mas que a gente assume que tem uma menor variabilidade ao longo do tempo, né? Em termos climáticos do que a Caatinga, mas ainda assim existe variabilidade dentro da Amazônia, né? A gente num trabalho a gente fez, submeteu, voltou para algumas questões, a gente ainda está trabalhando, né? Com comunidade de anfíbios, a gente mostrou justamente isso, né? Que o tempo ali importa, né? Para a estruturação dessas metacomunidades, né, dentro da Amazônia. Então, o começo da estação chuvosa é diferente do auge da estação chuvosa, que é diferente do final da estação chuvosa. Então, a importância, né, dos fatores ambientais e espaciais, eles mudaram temporalmente, né, ao longo disso. Então, imagino que isso deva ser ainda muito mais marcado em comunidades, né, que tem um clima mais sazonal, né, como, por exemplo, a Caatinga, né? Então, eu acredito que os fatores temporais sejam muito mais importantes, né? Por isso, a ideia da gente em pensar agora, né, que ficou aqui como uma sugestão minha, baseada em outros trabalhos, né, de se avaliar essas dinâmicas espaço-temporal, pois o tempo é um processo muito importante, né? É um fator muito importante aí na determinação da estrutura das comunidades. Ok. A terceira pergunta, da professora Christine Maynard. Michel, what do you think is the biological meaning of the environment space component? Ou qual é o significado biológico do efeito compartilhado entre ambiente e espaço? Então, no meu entendimento, né, disso, é que seria uma relação conjunta, né, então, como o próprio nome diz, do ambiente e do espaço, mas seria então uma restrição, né, espacial associada a um gradiente ambiental, né? Essa tem sido a interpretação que a gente tem dado, e justamente é o ponto mais complicado para a gente, porque a gente não tem como testar, né, esse componente. As métricas que a gente tem hoje não permite que a gente teste, né, por exemplo, a significância desse componente em conjunto, mas me parece que a importância dele ali, em termos biológicos seria, na minha compreensão, uma restrição, né, na dispersão associada a um gradiente ambiental, né? Seriam eles atuando em conjunto dessa maneira. Okay. Se eu conseguir responder de maneira razoável, não falei em inglês, porque eu não ia me propor passar essa vergonha aqui.
Depois você traduz Você, para ela, Fabi, por favor. acho que o Rodolfo vai falar aqui. Acho que ele. Você tá aí, Rodolfo? Yes. Aí. Sim. I believe what Michelle just said is that this joint space and environment fraction probably means that the species are limited by dispersal, but they are also affected by this environmental component. So we cannot actually tease those two processes apart. We cannot be sure of which one is the most important to predict species distributions. I believe this is what he said. Aí. Então, a próxima pergunta. Quem está aqui? Do Leonardo Mesquita. Existe alguma hipótese para explicar o fato da maioria das espécies de anfíbios na Amazônia e no Chaco terem modos de reprodução que independem de corpos d'água? Então, eu testando isso, efetivamente, eu não lembro de cabeça, mas o que a gente pega, né, se a gente olhar lá o livro do Elsa, a gente pegar os artigos, o que parece é uma adaptação, né, evolutiva aí, a explorar esses ambientes que sejam muito úmidos. Uma das pressões que eles dizem para que eles saiam desses ambientes lênticos e lóticos e vão colonizar o ambiente terrestre, né, colonizar em termos de reprodução, porque já estão no ambiente terrestre, então, terrestre, a maioria das espécies. Essa é uma das hipóteses que testa isso, é a questão de predação. Né? Teve um trabalho recente, mas eu não vi ainda, lidando, mas eu não sei se ele chega nessa abordagem, mas a ideia é de que a pressão de predação e a competição por recursos dentro do ambiente, então essas interações baseadas no nicho, elas estariam então influenciando, agindo como uma pressão, né, seletiva e evolutiva para que as espécies saíssem desses ambientes e colonizassem esses ecossistemas terrestres, né? Então diminuindo aí a riqueza de espécies que ocorrem nesses ambientes. E também tem a questão evolutiva também, né? Então a gente tem uma grande radiação adaptativa, uma grande diversificação, desculpa. A gente tem uma grande diversificação desses clados que independem de modos reprodutivos na floresta amazônica e na Mata Atlântica, né? Então, principalmente na Amazônia, né? Então, se a gente pensar os esquinoquinemas, os eleuterodáctilos, muitos dendrobatídeos, né? Eles acabam independendo de corpos d'água lênticos e lóticos para reprodução. Eu creio que seja isso, mas eu não me lembro de ter lido nada específico testando. Certo. Uma pergunta do Juan Andrés Martinez Lanfranco. Ponds are in a way discrete environments, and the amphibians are linked to those habitats. So how would this pattern hold when looking at, for example, birds or mammals using non-discrete or more continuous habitats, like forest structure continuous gradients? What difficulties these systems present from the methodological and interpretation perspectives? Ou, agora em português, as poças são ambientes discretos e os anfíbios estão ligados a esses ambientes. Como esses padrões se manteriam quando pensamos em exemplos de aves, de mamíferos, usando hábitats que não são discretos ou que são mais contínuos? Como, por exemplo, florestas com gradientes mais contínuos. Quais as dificuldades metodológicas e de interpretação desses sistemas? Então, a dificuldade metodológica, a primeira coisa é para a gente definir o habitat, né? Então, a gente conseguir delimitar o que é o habitat, né? É complicado. Então, acaba que isso se torna uma decisão arbitrária, né? Muitas vezes. A gente não tem um limite claro dessas comunidades, então isso é a primeira dificuldade, né? É a arbitrariedade na determinação da nossa unidade amostral, que seria a nossa comunidade local, que pode não representar a realidade, muito provavelmente não representa a realidade nos estudos, né? Mas não é por causa disso que a gente não vai fazer esses estudos, né? A gente precisa, né, ter esses estudos para a gente poder entender como esses organismos respondem. Então, eu acho que a dificuldade primeira é essa determinação
né, metodológica, e eu acho que, nesse caso, trabalhar com diferentes grãos, né, pode ser uma saída interessante para a gente verificar o quanto dessas limitações espaciais podem ser determinantes, né? Mas uma dificuldade que a gente tem em termos de interpretação é realmente as associações, né? Então, a gente pegar um padrão de limitação na dispersão, né, num estudo como esse, será que é realmente limitado ou é porque a gente pegou um grão muito pequeno que não é representativo realmente da comunidade? Né? Lembrando que a comunidade é um conjunto de espécies que ocorrem no espaço e no tempo e de alguma maneira interagem entre si. Então, se elas não estão interagindo, se a gente está num grão muito pequeno, a ponto de que duas espécies ali não interagem, elas não estão dentro, teoricamente, da mesma comunidade. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade, né? Acaba sendo mais, vamos dizer assim, na minha opinião, um pouco mais frágil, né? A interpretação realmente biológica desses fatores ambientais e espaciais por conta desses limites que não são claros, né, dessas comunidades, né? Mas eu reforço que é importante que a gente avalie isso, que estudos façam isso, mas a gente linkar aí fica um pouco mais complicado, né? E todas essas abordagens que eu falei, elas estão mostrando padrões, né? A gente não está testando o processo, a gente sabe de todas as dificuldades e o quão arriscado é a gente inferir processos a partir de padrões, né? Como isso pode ser falho, né? E não recomendado, né? A gente fazer muitas vezes esse padrão, essa extrapolação. Então, eu acho que a gente deve avaliar esses padrões, mas esse pulo aí, né, que é como a Denise mostrou, a caixa preta lá do Veled, esse pulo do gato aí do padrão para o processo ainda fica mais fragilizado ainda, na minha opinião. Ok. A próxima pergunta é do Gabriel Gonçalves Barbosa. Ele pergunta, gostaria de saber se você acha que analisar as comunidades olhando para a estrutura espacial no passado poderia mostrar um resultado interessante. Por exemplo, uma lagoa temporária que estava no ambiente no passado ter possibilidade da dispersão de uma certa espécie que hoje já não é possível. Olha, eu acho que é interessante. Eu acho que esses dados históricos, eles são fenomenais. E é uma das grandes lacunas que a gente tem, são esses dados históricos, né? Esses monitoramentos de longo prazo. Eu acho que isso seria muito interessante, porque ele pode influenciar, né? Por exemplo, esse corpo d'água ele pode ter agido como um stepping stone, né? Então, ali uma ponte no processo de dispersão de uma espécie, né? Ele pode ter influenciado nas dinâmicas ali dentro da metacomunidade, por migração, o ambiente está secando, essas espécies vão colonizar outros ambientes agora para reproduzir, porque ele não vai mais encher de água. Então, altera a distribuição de abundância, a composição e até mesmo a riqueza das comunidades locais, altera as interações ecológicas nesses ambientes. Então, eu acho que isso, sim, né, é importante a gente ter esse base de dados, mas é extremamente escasso, né? O que a gente precisa de mais monitoramentos a longo prazo, a gente precisa de mais financiamento, né, de pesquisa para projetos de longo prazo, mas eu acho que sim, isso pode ser interessante. Qualquer dado histórico, né, é muito importante para a gente. A literatura tem mostrado isso, né? Certo, agora a pergunta do Diego Anderson Dalmolin. O efeito da escala espacial de observação nos estudos de comunidades e metacomunidades pode variar de acordo com a faceta de diversidade analisada? Sim, sim. Eles podem variar de acordo com as facetas. Elas não necessariamente são congruentes. Na verdade, tem trabalhos que mostram justamente padrões opostos entre essas facetas, né? Então, existe sim essa variação, né, entre esses estudos, né? Tem estudos aqui feitos já no Brasil também, mostrando essas variações, de como não necessariamente a riqueza e a diversidade filogenética, ou a diversidade funcional e a diversidade e a composição de espécies, né, mudam, né? Então, padrões diferentes para a diversidade beta-filogenética, para a beta-funcional. Então, sim, nós temos, né, eles podem variar, sim. É até esperado que variem, né? Se a gente pensar que comunidades são dinâmicas no espaço e no tempo,
né? Então, a gente pode imaginar que sim. Existem trabalhos mostrando que sim, na verdade. Certo. A pergunta do Luiz Guilherme dos Santos Ribas. Michel, até onde você acredita que as lacunas de conhecimento linneana e wallaciana podem influenciar o entendimento da influência das escalas nos estudos de padrões de biodiversidade? Olha, eu acho que bastante, né? Porque se a gente não tiver uma noção, né, aí da área, da distribuição das espécies, né? Até mesmo se a gente pensar nos outros, né, nos outros shortfalls aí, eu acho que todos eles têm um potencial para interferir, né, nos padrões, principalmente quando a gente lida com base de dados. Se a gente está pensando em dados primários, eu acho que esse risco ele é minimizado, mas não necessariamente, né, extinto. Mas eu acho que quando a gente pensa em bases de dados, eu acho que eles vão ter uma interferência muito maior, né, porque a gente pode estar cometendo erros de omissão, erros de comissão nessas bases de dados, aí quando a gente pega mapas de distribuição das espécies para avaliar os padrões de diversidade em escalas amplas. Então, eu acho que sim, eles podem influenciar, né? Não sei te dizer em qual direção, né, aqui de bate-pronto, mas sim, eles influenciam. E mais uma pergunta, a do Matheus, acho que é Matheus Morotti. Michel, você acha que a falta de amostragem em outros pontos da Amazônia pode ter influenciado o resultado que vocês encontraram? Sim, com certeza, né? É uma das coisas que a gente coloca no trabalho, é a nossa restrição espacial dentro da Amazônia. A gente pegou 3 pontos da Amazônia Central, né? Então, os nossos padrões ali, eles têm um viés, eles estão enviesados pelo espaço que a gente mostrou, né? Tem um trabalho do Nandão, do Fernando Rodrigues da Silva, né, mostrando lá as ecorregiões, né, dentro da Amazônia. A gente se restringiu a uma delas. Quando a gente olha a Mata Atlântica, né, quando a gente olha, por exemplo, o Cerrado, a gente pegou diferentes pontos, é uma abrangência espacial muito maior. Então, sim, eu acho que os nossos resultados ele tem uma limitação em termos de extensão espacial. Eu acho que se a gente tivesse uma cobertura espacial maior na Amazônia, né, eu acho que os nossos padrões seriam distintos aí nesse trabalho. Não sei o quanto, mas eles sim têm um efeito. Então, tá. Pessoal, então, a gente vai encerrar as perguntas aqui para o Michel. O Michel tem várias perguntas que apareceram aqui, então aí depois a gente passa para você, tudo bem? Claro, por favor. Então tá, depois a gente passa, que tem várias e aí não vai dar tempo. Muito obrigada a todos que mandaram perguntas e, Michel, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela sua palestra. Valeu, Fabi, obrigado, né? Peço desculpa a todos aí pela confusão no começo, né? Espero que todos tenham gostado. Estou à disposição, né? Então, se alguém quiser falar comigo, né? Quiser discutir alguma coisa, estou à disposição, né? Eu passei aí meu e-mail, Twitter, site do meu laboratório e tudo mais. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desejo um bom evento a todos e, mais uma vez, né? Obrigado. Até. Obrigada, Michel.